Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Campeonato Brasileiro de 2021 chegou ao seu final. Tivemos o campeão aí, o Atlético Mineiro, depois de 50 anos. Parabéns ao Atlético Mineiro, parabéns ao Galo Vingador. A minha humilde opinião, eu acho que pela história do Atlético Mineiro, pelo tamanho do Atlético Mineiro, ter apenas 2 campeonatos brasileiros é muito pouco. Essa é simplesmente uma opinião de um torcedor do futebol, tá? Que tem um canal que fala do futebol, não é um canal que é de um time ou de outro time, fala em geral, quem acompanha sabe. E na minha humilde opinião, o Atlético Mineiro ter apenas 2 títulos brasileiros, na minha visão, é pouco. Mas é melhor 2 do que nenhum. Ou é melhor 2 do que 1. Então, depois de 50 anos, o Atlético Mineiro sagra-se campeão brasileiro e pode ainda, neste ano ainda, sagrar-se campeão da Copa do Brasil. Tivemos o Campeonato Brasileiro, onde, de novo, todo ano está caindo alguns gigantes. E dessa vez, não é nenhum gigante que não tinha caído. O Grêmio cai mais uma vez para a Série B. O Bahia cai mais uma vez para a Série B. O Sport volta mais uma vez para a Série B, junto com a Chapecoense, que fez a pior campanha da história dos pontos corridos, foi a Chapecoense. Surpresas e boas surpresas. Fortaleza, para mim, a maior surpresa do campeonato e, na minha opinião, acredito que não seja opinião de quem vai eleger, tá? Provavelmente vão eleger o Cuca como o melhor treinador por ter sido campeão brasileiro, mas para mim não foi. O melhor treinador para mim no Campeonato Brasileiro é o Vojvoda do Fortaleza, tá? Para mim esse é o melhor. E disputando com ele o Barbieri do Bragantino, pois pegou um time que é praticamente sub-23. O time do Bragantino é praticamente um sub-23. E eles chegam à final do Sul-Americana, não ganham, tudo bem. Mas chegam à final e colocam o Bragantino na Libertadores fase de grupos. Então, irmão, é simplesmente um ponto de vista. Cuca fez um grande trabalho? Fez. Não vou usar a frase idiota do Renato Gaúcho, que acabou se enrolando na própria frase quando ele disse que era mole para o Flamengo com 200 milhões jogar bonito. Teve no Flamengo e acabou saindo rapidamente. Se enrolou na própria língua. Não vou falar isso, até porque não é fácil. Por mais que se tenha dinheiro, não é fácil você administrar. Porém, para você montar um time com jogadores com qualidade, é muito mais fácil do que você montar um time com a renda menor, com jogadores que não têm a mesma qualidade, igual aconteceu com Fortaleza do Vojvoda. Então, para mim, e aqui não tem nada a ver de Estado, nada disso. É simplesmente a minha opinião. O melhor treinador, para mim, foi o Vojvoda. E o canal Resenha com Magalhães vem agora, depois dessa breve introdução, falar sobre os classificados à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Classificados para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Aí, neste caso, eu não vou falar do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense está classificado para a fase de grupos da Libertadores, mas não é pelo Campeonato Brasileiro, é pela Sul-Americana. E pode ser pela Copa do Brasil, se ganhar do Atlético Mineiro a Copa do Brasil. Mas pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense não entrou. Quem entrou foram 8 times do Campeonato Brasileiro, que virou o G8. 6 na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Então a gente vai falar sobre esses 8 times do Campeonato Brasileiro que vão representar o Brasil na Libertadores 2021.
2022. Beleza? Então vamos para a nossa vinheta e após a vinheta vamos falar dos classificados a Libertadores. Roda a vinheta. Moleque. Retornando, então vamos logo pedindo aqui a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá para os 8 classificados. 6 na fase de grupos e 2 na pré-libertadores. Bom, na fase de grupos temos o campeão Atlético Mineiro, muito justo, chegou às semifinais da Libertadores de 2021, foi eliminado pelo campeão. Aí eu vou fazer uma ressalva. Porque o que fez o Palmeiras chegar à final e ganhar a Libertadores foi o seu treinador. Contou um pouco com a sorte, a gente sabe, contou um pouco com a sorte, principalmente no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro era para ter aberto o placar com o Hulk, que ele perdeu o pênalti, e foi um massacre o primeiro jogo. O Atlético Mineiro massacrou o Palmeiras, mas no segundo tempo, no segundo jogo, taticamente, o Palmeiras foi melhor do que o Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro chega de novo à Libertadores. Chega com um elenco forte, com um time forte, provavelmente vai fazer algumas outras contratações. Mas já chega um time muito mais conhecido do que essa temporada. Então a temporada do Atlético Mineiro 2022 vai ser muito mais difícil. Tá? Muito mais difícil. Porque o Cuca não tem coelho para tirar da cartola. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Então todo mundo sabe. Mas tem qualidade dos seus jogadores. E isso faz muita diferença. Então, o Atlético Mineiro chega à Libertadores sendo campeão brasileiro por mérito. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro teve um monte de problemas, O Atlético Mineiro vai ser o time que vai ser atacado, porque por muitos o Campeonato Brasileiro foi manchado, e realmente foi manchado, não por culpa do Atlético Mineiro, mas por culpa principalmente da CBF e do VAR. Teve jogos que foram nitidamente atrapalhados e prejudicados e o resultado mudado por causa do VAR. Então isso mancha o campeonato. Não tem como não manchar. Porém, o Atlético Mineiro é campeão legítimo. A gente queria que não tivesse problema nenhum no Campeonato Brasileiro. Mas falando de CBF e arbitragem aqui no Brasil, isso é impossível. Então o Atlético Mineiro justo, campeão e Libertadores. O outro que vai para a fase de grupos é o Flamengo. O Flamengo teve uma participação no Campeonato Brasileiro que, vou ser bem sincero, o Flamengo não fez muita força no Campeonato Brasileiro. Como o Atlético Mineiro também não fez muita força para ser campeão brasileiro. Talvez o Atlético tivesse feito mais força para ser campeão brasileiro se o Flamengo e o Palmeiras tivessem feito mais força. Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, na verdade, disputaram o Campeonato Brasileiro, mas não fizeram muita força. O Atlético Mineiro se dedicou muito mais ao Campeonato Brasileiro do que o Flamengo e Palmeiras. Essa é a verdade. Até porque, ao tempo que o Atlético Mineiro ficou sem ganhar. Então é óbvio
viu a oportunidade e se dedicou mais. Isso aí, muito normal. O Flamengo teve um monte de erros. A gente fala, muitos falam, o Flamengo é soberbo, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo outro. Irmão, de 2019 para cá, o Flamengo ganhou quase tudo. O Flamengo era o bicampeão brasileiro, parceiro. O Flamengo ganhou a Libertadores em 2019. Campeão da Supercopa, isso, aquilo, outro. Mais especificamente, este campeonato brasileiro do Flamengo, e a gente tem que lembrar isso, apesar de não se dar valor. Os últimos 3 campeões brasileiros, os últimos 3 anos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi 2 vezes campeão e agora é vice-campeão. Ou seja, não dá para falar que é uma merda. Porém, em relação a 2019 e 2020, o Flamengo deu uma caída. E uma caída brusca. E aí, essa caída do Flamengo, na minha opinião, não tem nada a ver com o elenco. O elenco do Flamengo, para mim, continua muito forte. Agora, parte técnica, a gente está falando de treinador. Preparação física e parte de departamento médico e direção do Flamengo, incluindo o presidente, foram amadores. O que afundou o Flamengo não foi os jogadores. Foi treinador, escolhidos errado, preparação física, um lixo, muito fraco, departamento médico, pavoroso, parecia que os jogadores estavam indo na UPA aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe que a UPA do Rio de Janeiro é de dar medo de ir. E o presidente do Flamengo, que é um omisso. Um omisso. O Flamengo ter chegado na segunda colocação, para mim, diante desse monte de problema, foi surpresa. Para a Libertadores, o Flamengo ia chegar, por causa do elenco. Agora, para mim, o Flamengo ficar na segunda colocação, para mim, foi surpresa diante da cambada de erro que teve no Flamengo. Então, para mim, o Flamengo terminar na segunda colocação, na fase de grupos, beleza, mas ter terminado na segunda colocação, para mim, foi surpresa. O Flamengo diante de tantos erros. Então, o Flamengo está na fase de grupos, parabéns ao Flamengo, a mais uma Libertadores. E a gente não tem que esquecer, não pode esquecer, o Flamengo é vice-campeão da Libertadores. Foi vice-campeão para quem? Para o Palmeiras. Por que o Palmeiras foi campeão da Libertadores? Porque o seu técnico, taticamente, é melhor do que o Cuca e era melhor do que o Renato Gaúcho. O Abel, treinador do Palmeiras, taticamente é melhor do que o Cuca do Atlético Mineiro e muito melhor do que o Renato Gaúcho, que era o treinador do Flamengo. O Palmeiras foi outro que também não fez assim uma grande força no Campeonato Brasileiro. Foi empurrando o Campeonato Brasileiro. Então, por isso, ter ficado ali na terceira colocação, diante do elenco, ficou dentro. O Palmeiras, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro, poderiam ter disputado pau a pau, cabeça a cabeça, o título. Mas quem se empenhou mais foi o Atlético Mineiro. Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras não teve muitos erros. O Flamengo, eu digo que o Flamengo foi surpresa, que o Flamengo errou demais. O Palmeiras não errou tanto assim. Teve alguns problemas de elenco, mas em relação à preparação física, comissão técnica, médica, o Palmeiras não errou tanto assim. Teve um ano conturbado que foi eleição, igual do Flamengo, que sempre tem. Mas o Palmeiras, diante do foco no Campeonato Brasileiro, ter ficado na terceira colocação, para mim, achei muito normal. E chega na Libertadores, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas pela sua classificação também. Por que eu não estou falando do Atlético Paranaense? Se o Atlético Paranaense tivesse ficado entre os 8 primeiros, eu ia falar do Atlético Paranaense também, porque ele ficou na zona de classificação. Mas o Atlético Paranaense ficou fora da zona de classificação da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então eu não vou falar. Beleza? Do Palmeiras eu falo que se não tivesse ganho a Libertadores, estaria na Libertadores de qualquer maneira, que foi o terceiro colocado. Beleza? Então Palmeiras, parabéns, na terceira colocação aí do Campeonato Brasileiro e mais uma vez na Libertadores 2022 e mais uma vez igual o Flamengo e igual o Atlético Mineiro, chances de ganhar mais uma Libertadores. Aqui a grande surpresa e para mim o maior destaque nessa classificação para a Libertadores. O Fortaleza na 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, fase de grupos da Libertadores. Fortaleza para mim é um destaque. Como seu treinador, para mim, é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro, é o Vojvoda.
É sensacional o Fortaleza diante de todas as dificuldades de elenco. É um elenco enxuto. O elenco tem uma qualidade nível médio, ali 7, mas aonde o treinador tem um nível 8,5, 9. Então, o Fortaleza chegou à Libertadores de fase de grupos muito por causa do seu treinador, fez diferença. Como o treinador do Palmeiras fez diferença para ser campeão da Libertadores, o Vojvoda fez diferença para chegar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então o destaque desses 8 times que a gente está falando é o Fortaleza, disparado é o Fortaleza. Temos outras surpresas que a gente vai falar, mas para mim a maior surpresa é por mérito. Se tem um time por mérito, além dos 3, é óbvio, do campeão brasileiro, mas o Fortaleza, por mérito, por tudo que fez, por tudo que passou, por não ter a folha salarial de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, merece e é o destaque, para mim, dos 8 que se classificaram para a Libertadores de 2022. Parabéns ao Fortaleza na fase de grupos, mereceu muito estar na Libertadores e mereceu estar na fase de grupo, porque estava disputando ela desde o início do Campeonato Brasileiro. O 5º colocado foi o Corinthians, que para mim também é uma surpresa, porque o Corinthians, do jeito que estava, ia brigar para não cair. A diretoria se mexeu bem, arriscou, pode ter se enrolado, mas tinha que fazer alguma coisa, senão o Corinthians tinha risco sim de cair. O time era muito feio, muito feio. Trouxe o Silvinho e junto trouxe aí Guedes, Renato Augusto e Juliano, principalmente esses 3, porque o William quase não jogou. Principalmente esses 3 deram uma elevada no patamar do Corinthians muito grande, e esses 3 levaram, junto com os que já estavam lá, o Jô e o Fagner e o Gil, levaram a classificação para a Libertadores. A gente não pode falar que não foi justo, porque a diretoria se mexeu e se mexeu correto e na hora certa. Então, se o Corinthians hoje está na 5ª colocação no Campeonato Brasileiro e na fase de grupo da Libertadores, lógico, é pelos jogadores, mas principalmente pela diretoria que se mexeu. Então essa classificação é pela diretoria. A diretoria se mexeu e fez o Palmeiras chegar na 5ª colocação. Não era para Corinthians brigar pelo título, como muitos falaram. Eu disse aqui que não era. Corinthians é para 2022. Era para sair lá da parte de baixo e brigar por Libertadores. Isso a gente falou. E conseguiu. Então a 5ª colocação do Corinthians, para mim, merecida. O Bragantino. Achei que o Bragantino iria terminar na frente do Corinthians. Achei que ia terminar e ia ficar ali brigando com o Fortaleza. O Bragantino deu uma caída muito grande, mas aí eu coloco isso muito na conta, na falta de experiência. O time do Bragantino é praticamente um sub-23. É por isso que eu coloco o Barbieri como um dos melhores. O seu trabalho é um dos melhores, porque é praticamente um sub-23 o time do Bragantino. A média de idade do Bragantino é a mais baixa do Campeonato Brasileiro. Tem um aporte financeiro? Tem, mas não tem experiência o time. Chegou uma Sul-Americana, não ganhou. Então, o Bragantino é outro que mereceu, e mereceu muito, estar na Libertadores, porque toda a campanha do Bragantino foi na parte de cima da tabela. Tá? Então, o Bragantino está na fase de grupos da Libertadores por mérito. Parabéns ao Bragantino. Se o Bragantino tivesse na pré-Libertadores, ia ser justo, mas não ia ser muito justo pelo campeonato que fez. Então, pelo campeonato que fez, o Bragantino merecia estar na fase de grupos e foi o último. É o 6º a estar na fase de grupos. Parabéns ao Bragantino e está por mérito. Mas só acho que o Bragantino poderia ter terminado na frente do Corinthians. Tá? O Bragantino vacilou demais. Oscilou demais. Mas aí eu coloco isso muito na conta da experiência do Bragantino. Até porque o seu treinador também é novo, como o elenco. Mas parabéns ao Bragantino. E os 2 que vão para a pré-Libertadores é Fluminense e América Mineiro. O Fluminense foi um time que entrou, que a gente sabia que ia brigar pela Libertadores. E a gente já sabia mais ou menos que o Fluminense ia brigar pela pré-Libertadores. Para mim era isso. O Fluminense ia brigar, se desse muita sorte, fase de grupos. Se desse muita sorte, fase de grupos. Mas, para mim, o Fluminense ia brigar pela pré-Libertadores.
e o Fluminense brigou pela pré-Libertadores. Teve até um momentozinho na última rodada que estava na fase de grupos, mas aí o Bragantino acabou fazendo gol e tirou o Fluminense. Mas o Fluminense na 7ª colocação, eu acho que era, sinceramente, era o máximo que o Fluminense realmente poderia chegar, era ali a 7ª colocação, tá na Libertadores mais uma vez, fase de grupos, tem que se reforçar, mas diante do campeonato que fez, é bem irregular. Você pega aí o Fluminense, de 38 vitórias, de 38 rodadas, ele ganhou 15, empatou 14 e perdeu 9. Não. Ganhou 15, empatou 9 e perdeu 14. Perdeu muita partida. Mas teve 15 vitórias ali, fez um campeonato bem regular. Bem regular. Se você pegar o número de pontos que dá para fazer, vamos lá. São 38 rodadas, 24 vai 2, 3, 9. São 124 pontos disputados. O Fluminense se classificou com menos da metade dos pontos. Menos da metade dos pontos. Quem fez mais da metade, na verdade, foi 24, deixa eu ver. 114, na verdade, 114 pontos que dá. 114 pontos. 114 pontos foi até o Corinthians. O Corinthians fez exatamente 50%. 50%. O Bragantino fez um pouquinho menos. E o Fluminense um pouquinho menos também, mas ficou perto ali dos 50%. Campeonato bem regular e acabou ficando na 7ª colocação. E a outra surpresa, e também muito positiva, é o América Mineiro, que eu apostava muito no América Mineiro. Quem pega os meus vídeos do início do Campeonato Brasileiro, eu colocava o América Mineiro como um dos candidatos à vaga na pré-Libertadores. Eu falei aqui no canal, é só olhar os primeiros vídeos. Eu disse, o América Mineiro, pelo que eu acompanhei, o América Mineiro vai brigar para uma pré-Libertadores. Começou muito mal, mas conseguiu se recuperar e chegou à pré-Libertadores. A América Mineiro é um time que eu acreditava que poderia chegar. E dessa vez eu acertei. Erro mais do que acerto, mas dessa vez eu acertei e, para mim, uma grande surpresa. Para mim, as melhores surpresas dos 8 classificados para a Libertadores é disparado o Fortaleza, depois o América Mineiro, pela sua folha salarial também, na sequência, Bragantino, Corinthians, aí os outros não, a gente já imaginava. Então, tivemos surpresas sim nos times classificados para a Libertadores, principalmente Fortaleza e América Mineiro. E parabéns aos classificados. Além do Atlético Paranaense, que eu não falei aqui, porque eu já expliquei, o Atlético Paranaense não se classificou pelo Campeonato Brasileiro, sim pela Copa do Brasil. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!